Hoje nós vamos conversar com o Marcos Fava Neves e aproveitar a sua presença para falarmos do mês de maio. Marcos Fava, boa tarde, obrigada pela sua participação. E o que é que o produtor pode esperar para o mês de maio? O que é que ele precisa ficar atento? O que é que não adianta correr, porque vai acontecer mesmo? Fabíola, o mês de maio Bom, primeiro é um prazer estar falando com vocês aqui. O mês de maio é sempre um mês mais complexo, porque os grandes campos produtores no planeta estão em operação. Nós estamos no meio, vamos dizer assim, de uma segunda safra, principalmente de milho, atividades no algodão, e os americanos na mega atividade de plantio e de primeiros momentos da safra deles com áreas gigantes. Então é um mês onde todo mundo está de olho horário no clima. Nós estamos com a torcida aí de ter algumas boas chuvas na segunda safra de milho para ajudar na produtividade, para pelo menos compensar um pouco esse preço mais baixo. E logicamente que todos os agricultores do Brasil estão torcendo para não ter muita chuva nos Estados Unidos, justamente para poder ter uma produtividade menor, ou eventualmente até replantio, atraso no plantio, colocando mais em risco o final da safra americana, porque já tem a presença de neve. Enfim, é um mês muito excitante aí para a gente acompanhar, mas basicamente nós temos que ficar de olho nos rendimentos da colheita de soja, que praticamente acabou. Nós vamos chegar ao número final aí da safra, provavelmente ao redor de 148 a 152 milhões de toneladas de soja. Nós temos que observar o andamento nas lavouras de milho e de algodão, né? Um pouco de colheita de algodão também. Eu acho que um ponto importante nesse mês de maio para observar também é o fechamento dos números da Argentina, que voltou com força total, né? A Argentina teve o ano passado uma perda muito grande que ajudou a manutenção dos preços dos grãos e aqui para o Brasil. Temos que olhar, como sempre, esse contexto internacional que está super complicado. Nós tivemos no mês de abril aquele momento onde o câmbio deu uma disparada devido ao ataque que sofreu Israel. E então o mundo está muito complexo, né? Você tem esse monte de coisas aí acontecendo que invertem de repente a dinâmica. Então quem aproveitou e conseguiu vender soja e milho antecipadamente com aquele câmbio que chegou perto de 5,20, 5,25, né? Foi um momento importante e lógico que ele pode voltar a esse valor, mas a expectativa é que ele venha para perto de 5, abaixo de 5 até o final aí desse ano. E acho que esses são pontos fundamentais. E para o produtor, a decisão dele de como que ele vai tocar a safra de verão, já está todo mundo pensando nisso. Eu acho que o momento de compra de insumos já está dado. Não acredito mais em queda de preços como nós tivemos aí nos últimos 12 a 18 meses. Então eu acho que o agricultor já deveria começar o seu planejamento, as suas compras. Nós podemos ter algum problema com sementes em virtude da irregularidade que foi essa safra de soja. Então eu acho que a dica minha seria essa: já vai vendo as relações de troca, vai comprando, vai vendendo, controle sobre os números para ver se você vai ter alguma margem. Eu acredito que vai ter sim, porque a soja voltou aí acima de 115, 120, 125 e acho que é um preço interessante para quem produz aí mais ou menos 90, 95 reais ou 80, 85 reais, já tem alguma margem. E a minha recomendação para você, produtor, é já traz para casa, sabe? Não especula com tudo, não fica esperando que a soja vai a 150, pode ir, lógico que pode. Pode vir uma seca brutal lá nos Estados Unidos e levar ela para 150, 180, né? Mas assim, o importante deu o resultado, já traz um pouquinho para casa. Então acho que em maio, esse é um pouco o meu resumo aí dos pontos que nós temos que ficar observando aí. Na sua opinião, as eleições municipais, ela vai influenciar em alguma coisa interna, em se tratando ao agro, ou não chega a nada? Acho que no mês de maio ainda não, né? Tá muito cedo, mas a partir de final de julho, agosto e setembro, nós vamos ter uma movimentação bastante forte. Tem que lembrar também um outro ponto de distúrbio esse ano, que é a eleição nos Estados Unidos, né? Eleição em muitos outros lugares do mundo. Então está bastante complexo a situação no Oriente Médio, que para nós não é boa, né? Quando a gente teve lá a situação de Rússia e Ucrânia,
era mais nítido para o Brasil, porque são dois grandes produtores, né, Fabélia? Então, quando você tem um problema no produtor, nós também somos produtores, o Brasil mais se beneficiou do que perdeu com a situação lá de Ucrânia e Rússia, porque nós continuamos tendo acesso a fertilizantes e os grãos deram uma boa reagida aí, apesar de toda a tragédia humanitária. Ninguém torce por guerra, né? Estamos falando aqui análise puramente econômica. Fabélia, no caso do Oriente Médio, para o Brasil já é bem mais complicado, porque são grandes consumidores dos nossos produtos. Compram desde milho, soja, compram carnes. Então, uma deterioração da situação lá não é boa aqui para nós no Brasil. Além da questão do aumento do preço do petróleo, aumento do diesel, custo de produção, né, eu acho que a gente teria que torcer para essa situação começar a se acalmar lá. E também nós temos uma eleição americana e uma provável volta do Donald Trump, que na minha leitura hoje tem chances maiores de vencer a eleição, e a presença do próprio Trump traz muitos eventos no planeta, né? Porque a atual administração dos Estados Unidos é mais calma. E então nós temos que estar preparados aí para um período bastante complexo para entendimento. Por isso que é bom as pessoas virem nos locais, conversarem com outras e jogar sempre na defensiva. Por isso que eu falei, traz margem, já deu, traz para casa. A gente não sabe o que vai ser o amanhã. Obrigada pela sua participação e, senhores, cada vez mais, um olho no gato e outro no peixe.